Graça e paz. Me chamo Hilda Monteiro. Estou aqui para contar minha história. Sou mãe, sou palestrante e sirvo a Ele como evangelista. Eu quero contar tudo o que Ele fez na minha vida. Nasci em um lar evangélico, pai, mãe, crente desde pequenos. A gente cresceu ouvindo falar desse Deus poderoso, desse Jesus que faz, desse Jesus que surpreende. Desde criança eu fui marcada por várias vezes com um ato profético. Sempre aonde eu ia, sempre aonde eu estava com a minha mãe, que foi líder do círculo de oração, a dona Noêmia, sempre as pessoas elas iam ao meu encontro e sempre trazia algo de Deus. Então eu cresci sabendo que Deus tinha algo para fazer na minha vida. E na adolescência com 16 anos de idade, eu já liderava jovens, né? Já regia, já fazia parte também com as senhoras no coral e sempre vivendo aquilo que Deus queria. Mas quando eu tinha 19 anos de idade, por falta de maturidade, raiz, força, porque era tão corrido, a ida, era tão corrido o ensaio que eu esqueci do principal, que era ter raiz. Então o vento veio, a decepção veio, a frustração. E eu fiquei cheia de mágoa, eu fiquei cheia de ressentimento e aquilo cresceu dentro de mim que me afastou da presença de Deus. Eu nunca tinha ido no mundo, eu nunca vivi nada no mundo. Até 19 anos de idade. Estava com casamento marcado com filho de pastor. Estava tudo lindo, até eu deixar entrar dentro do meu coração a mágoa, o rancor. E eu fui para o mundo, onde tudo começou. O diabo, ele já tinha preparado tudo. Eu não tinha ideia do que eu ia viver. Eu não imaginava. Mas eu recordo perfeitamente de uma vez a minha mãe, ela estava em um congresso, ela estava gestante, naquele tempo era muito complicado. Em 82, 83, a gente não tinha recurso e ela não sabia de fato qual era o sexo da criança que estava na sua barriga. Eu lembro que um profeta, ela contando pra gente, que um profeta veio até ela e falou: olha, dentro do teu ventre tem uma menina e ela vai ser profeta, vai ser ministra, e o meu nome vai ser glorificado na vida dela. O inimigo vai fazer de tudo, mas no final vai ser o meu nome que vai ser glorificado. Caí no mundo com tudo, despreparada. Para você ver o tanto que foi sério, que a gente nunca na vida tinha passado em frente a uma boate ou algo do tipo. Então a minha primeira vez no mundo que eu fui, eu já conhecia a bebida, já conhecia a dança e eu achei interessante aquilo. E eu não queria mais saber de igreja, eu achava chato, não queria mais saber. Minha mãe sempre insistia, sempre ela dizia: Hilda, volta, filha, enquanto há tempo. Não vai, sempre ela batia nessa tecla, mas eu fui me aprofundando. E conheci o pai dos meus filhos em uma boate. Eu não imaginava quem ele era, mas ele já era um grande traficante naquela região. E a gente se envolveu. E daqui a pouco eu já estava envolvida totalmente em tudo que você possa imaginar do crime. Com um ano que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu já tinha mais de 5 pontos de tráfico ali no Pará. Eu não conseguia mais sair, eu fiquei presa na maconha. Eu comecei com a maconha, o cigarro. Com a bebida eu não largava o uísque. Era 24 horas. Mas de verdade eu sentia um vazio na madrugada. Eu lembro que quando eu estava sozinho, quando o efeito das drogas elas acabavam, as lágrimas desciam nos meus olhos. Mas eu não tinha força e eu estava já envolvida demais para retroceder. Foi quando a gente estava dominando a metade quase de todo o Pará. Mas minha mãe, ela não desistia. Tive filho, meu primeiro filho, o primogênito, que é o Lucas.
Quando eu tive o Lucas, a minha família acolheu ele, pegou ele. Porque essa vida de tráfico, de correria, essa vida de assalto não é fácil. Não tem como construir família aí. É mentira, é roubada isso. A gente não consegue construir nada. A gente só consegue alguma coisa nessa vida se a gente estiver com Jesus Cristo de Nazaré. Preciso dizer para alguém que está ouvindo aqui, jovem, ei menina, não entra nessa vida, saia. O quanto antes é roubada, é fracasso. Logo após, eu ter tido Lucas, eu engravidei da minha filha Giovana. Nesse tempo eu estava tão viciada em pó, que eu tenho poucas lembranças da minha filha pequena. Nesse tempo a gente tinha tudo, tinha casa, tinha gente para fazer tudo dentro da casa, a galera do corre. Tinha gente para fazer o que eu quisesse. Mas eu não era feliz, era só um fingimento. É que eu achava que não tinha mais jeito. É que eu achava que a porta tinha se fechado. E eu me aprofundei tanto, que a Giovana, dela tinha 4 anos de idade, ela foi levada para o abrigo. Ela foi carregada. Eu tentava lutar. Eu lembro que por mais de 2 vezes eu tentei entrar lá dentro do abrigo. Várias vezes eu até mentia. Eu mentia muito nessa época. Eu dizia, quer saber, eu quero mudar de vida. Era nada, eu só queria estar perto dela. Porque sempre a maternidade, ela vai gritar forte dentro da gente. Meu terceiro filho, eu tive muito filho, gente. Meu terceiro filho, Marcelo, quando ele veio, eu já estava conhecendo um crack. Porque eu queria saber que droga era aquela que tantas pessoas queriam. Porque era 24 horas alguém batendo naquela janela. Eu falei, quero conhecer esse crack. Porque ele deve ser o bom mesmo. É melhor do que o pó, porque a maconha. Porque todo mundo quer. E os comparsas, ele falou pra mim assim, negona, na linguagem deles, se você entrar no crack, já era, hein? Se você entrar no crack, você não vai estar nessa patente. Porque eu já tinha o domínio. Eles me respeitavam como a traficante. Então eu tinha um respeito grande na favela. As pessoas onde eu passava, elas me respeitavam. Elas tinham que atender às minhas ordens. Então tinha um certo temor ali. Então eles me orientaram, o crack ele está vendendo muito. Mas não entra nisso não. Só que eu tinha dentro de mim, dentro da minha mente, a ideia que nada pudesse me dominar. Que eu estava por cima. Que nada poderia me travar. Porque eu era o que eu era. E eu achava fantástico aquilo. As pessoas abrirem. Sabe, para mim passar, vem chegando ela. Eu achava interessante aquilo, eu não imaginava que o que Deus tinha para mim era coisas maiores. Eu não imaginava que o que Deus tinha reservado para mim era coisas mais extraordinárias. O que o diabo dá para a gente é passageiro, mas aquilo que Deus dá para a gente é permanente. Isso é muito importante você ouvir isso. Quando eu já estava conhecendo o crack já mais de um mês, eu quero dizer que quando eu fumei pela primeira vez, eu não consegui mais largar dele. E olha que eu disse, eu me domino, mas desde o dia que eu experimentei o crack, eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei um cachimbo e coloquei uma pedra em cima e falei, isso aqui eu quero só saber qual é a lombra. E eu não consegui mais ficar sem ele. O crack, ele se tornou tudo para mim. Tudo para mim, eu não conseguia fazer mais nada. A minha prioridade se tornou o crack. Eu não queria mais nem cheirar pó. Maconha, eu abandonei na hora. Eu falei, o crack é o que eu preciso. O crack, nessas alturas, os meus filhos ficavam indo e vindo. Até então a família, ela tentou lutar pela gente. Eles tentavam lutar, só que a gente não conseguia. Porque quando eu me afundei no crack, quando eu conheci o crack, eu não consegui mais me dominar. Então os meus parceiros, eles me abandonaram. Eles saíram porque eu já estava sendo dependente. Agora eu já não era traficante. Agora eu era uma usuária. Então tudo aquilo que eu tinha, o nome que eu tinha, foi se acabando.
foi se acabando, porque eu não conseguia fazer outra coisa a não ser ficar com o cachimbo na mão 24 horas, era só dando ordem com o cachimbo. Então fui perdendo tudo, anel de ouro, cordão de ouro, moto, fui perdendo posicionamento. E o muito interessante isso aqui, gente, a catraca ela roda. Eu lembro que um dia eu estava lá em cima e quando eu dei fé eu estava nas ruas, Camandaraçúbia. Só que não estava já nas ruas, olhando para um lado e para o outro, tentando me refazer, mas eu não tinha mais ninguém. Detalhe, você não tem amigo no mundo, você não tem amigo do corre, você só vale o que tem. Quando você não tem mais nada, você não vale mais nada. Então não se iluda com os pássaros que batem no teu ombro. Eles vão bater até você ter para eles. No dia que você não tiver mais nada, todos eles vão virar as costas. Só que a minha mãe, ela nunca virou as costas para mim. Nunca. Todo mundo dizia: ô dona Noemi, por que a senhora não desiste? Por que a senhora não larga ela? Não adianta. Ela já saiu na manchete de novo. Poxa, a Hilda vai aparecer qualquer dia desse aí no jornal, morta. Minha mãe dizia: não, o que Deus tem para fazer na vida da minha filha vai ser feito. Por mais que eu não veja, mas o mundo vai conhecer o Deus, eu não desisto. E ela subia nos morros, nas vielas, e eu lembro que isso era tão poderoso. Eu preciso falar isso, porque tem uma mãe me ouvindo aqui, tem mães que vão me ouvir. Não desista. E ela subia na favela e todo mundo abria o caminho e dizia: vai passando uma crente, deixa ela aí, porque a filha dela está lá no morro, lá em cima. Acredita que ela passava óleo de unção? Ela fazia tantos atos proféticos, e ela batia no meu peito, eu desnorteada, drogada mesmo, e ela batia no meu peito e dizia: Hilda, tem uma promessa de Deus para a tua vida. Eu dizia: mãe, não tem mais nada para mim nessa vida, eu não tenho mais nada, o que eu tenho é isso aqui, o que restou para mim é isso aqui. Mas sempre ela liberava uma palavra dizendo: filha, Deus vai te resgatar. E um belo dia na Cracolândia, onde eu estava, um terrível dia, meu irmão chegou até a mim e falou assim: vamos no hospital. Eu não imaginava o que estava acontecendo. Ele disse: vamos no hospital, que a mãe está mal. Quando ele falou aquilo, as minhas pernas, elas tremeram, porque a minha base era ela. Porque meu pai não entendeu o que aconteceu, ele não conseguiu compreender. Porque para ele foi doloroso. Ele criou a gente debaixo, sabe, de muita palavra. Com meu pai era sim, sim. Meu pai é um homem direito. Então ele ensinou para a gente comprar e pagar. E agora ele tem uma filha que rouba. Uma filha que tem mais de 27 passagens na delegacia, que saiu no jornal por sequestro várias vezes. Várias vezes teve que sair no jornal: olha o tanto de arma. E os filhos, cadê? Isso para ele não suportou, então ele rejeitou. Então só tinha minha mãe por mim. E quando eu cheguei naquele hospital, ela estava dando seus últimos suspiros. E ela com o aparelho nela, em cima dela. E ela dando os últimos suspiros. Eu lembro que ela virou o rostinho para a minha direção. E com a mão assim, para o meu lado, ela fazia assim. E olha que ela já estava há dias, ela entrou em coma por 3 vezes. Cama na súbia. Mas ela estava me dando um sinal ali daquele dia. Ela fazia assim com a mão. Ela não conseguia falar, mas ela estava fazendo um sinal. E eu lembro que os aparelhos foram apitando. E os médicos vieram para cima e tentaram fazer. Ela teve parada cardíaca e se foi. E eu perdi a minha ajudadora. E eu perdi a única pessoa que tinha coragem de enfrentar o mundo inteiro. Porque quando alguém dizia não tem jeito, ela dizia tem jeito. Porque o meu Deus, Ele é poderoso. Tem jeito para Hilda. Meus sonhos se acabaram ali. E eu queria um abraço, mas eu não tinha. Eu escutava dentro daquela sala: ela se foi por culpa sua, de tanto desgosto. Eu queria alguém para abraçar, mas eu não tinha.
Não tinha força. O pior foi o velório. Porque eu não tive acesso. Eu tive que ficar longe. Porque os meus irmãos não compreenderam. Eles não entenderam o que aconteceu. E eu gritava lá no portão, eu gritava, deixa eu ver ela. E eu pensei, o que eu tenho agora? Meus filhos não estão comigo. Meus filhos vivem na casa de um e de outro, em abrigo. A galera que eu tinha me abandonou. E a única pessoa que eu tinha que me amava, que eu sabia que me amava, era minha mãe. E agora ela está sendo enterrada. Eu falei, eu vou ser pior do que eu fui. Agora que eu vou fazer muito mais. Eu vou fazer o dobro de tudo errado que eu fiz até hoje. Eu fiquei com mais ódio de todo mundo. Eu comecei a tramar coisas a respeito da minha família. Deus, Ele, no meio disso tudo, alguns projetos diabólicos que eu fiz contra a minha família, Ele deu livramento. Eles ouvindo aqui agora, eles sabem disso. Que por várias vezes eu tramei a morte de pessoas ali, porque eu queria me vingar. Porque ninguém deixou ver minha mãe. Eu queria fazer de tudo para eles sofrerem. Eu queria fazer eles sofrerem. Eu lembro que foi mais de 5 vezes que eu arrombei a residência do meu pai. Várias vezes. Outras vezes eu ficava só dando sinais para alguns entrarem. Mandassúpia. Mas eu pensava que estava no fundo do poço. Eu não imaginava que tinha mais coisas ainda tristes para mim viver. Como eu já disse, eu estava sem ninguém. Estava só, mas ficou a minha irmã. A minha irmã, ela começou a se compadecer de mim. E ela começou a fazer o que minha mãe fazia. Levava comida, que eu passava dias sem tomar banho. Eu estava num estado de rua aqui agora. Eu estava muito dependente do crack. Amor, eu sentia vontade de ver meus filhos, mas eu não tinha força. Eu sentia vontade de um dia reconstruir tudo, mas eu não tinha força. E eu só pensava nela. Mas eu lembro que ela tentou refazer tudo que minha mãe tinha feito. Mas o pior também aconteceu. Parecia que tudo de ruim estava acontecendo na minha vida. Aquela vida maravilhosa que eu tinha se acabado. A ilusão. Cadê aquela vida que eu tinha? Aquela cama fofa, que agora já estava dormindo na rua. Cadê, gente? Cadê os carros? Cadê os passa? Não tinha mais ninguém, só tinha ela. Mas ela também morreu. Ela também se foi. O que é isso agora? O que fazer agora? Eu pensei que estava pior. Eu descobri que eu estava grávida. Não vi a criança crescer. Não vi a criança se mexer. Não vi nada disso. Um dia, eu comprei 10 gramas de crack e falei, hoje eu vou fumar tudo isso e depois vou tirar minha vida. Eu quero pelo menos ter uma overdose. Eu injetava na veia. Eu falei, vou fumar tudo isso e depois eu tiro a minha vida. Por que viver? Eu lembro que eu fumei, comecei meia-noite. E quando o dia estava amanhecendo, o dia quase amanhecendo, na Cracolhando, um monte de gente correndo para um lado e para o outro, eu comecei a sentir contrações. Eu não sabia o que era aquilo. Eu estava grávida da Vitória. E eu não sabia, 9 meses. Eu vim descobrir que eu estava grávida no dia que eu tive ela. No meio do nada. Só tinha moradores de ruas. Quando eu senti aquelas dores. E ela nasceu, pequenininha, 2 quilos. No meio do lixo. Cabaraçu. Ela nasceu envolvida naquilo, eu não tive força nem para pegar ela, eu não tive reação. Alguém correu e veio, pô, a negona está tendo filho. Começou a gritar e o povo começou a aglomerar ali e eu não consegui nem me mexer, fazer nada. Eu lembro que alguém cortou o umbigo ali e pegou aquele pacotinho, aquele bebê e arrancou assim, ela estava dentro daquela bolsa e tirou. E alguém falou, é uma menina.
Eu falei, ela tem que ser chamada Vitória, que ela é uma vencedora. A Vitória, ela foi doada. Eu dei a minha filha. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu não tinha condição de criar filho. Eu não tinha estabilidade nem força, recurso, nada. Eu dei ela para alguém. Mas não é o pior. Ainda não é o pior ainda estava por vir. E ela sumiu e eu lembro que eles chegaram até a mim. Alguém chegou até a mim e falou assim, nossa, você precisa ir no médico. Que você precisa ir. E quando eu cheguei lá, eu descobri que tudo dela estava ainda dentro de mim. Eu lembro que eu gritava dentro daquele hospital porque não pegava anestesia em nada dentro de mim. Porque tudo estava aqui dentro. As placentas, tudo. E eu vi o desamor ali. Porque alguém disse, não, é moradora de rua. E eu disse, está doendo tudo aqui. E eles diziam, é moradora de rua. Mas Deus escolheu todos nós. Para cada um, Deus tem um projeto e uma promessa. Para cada um, Deus tem um projeto e uma promessa. Não importa o estado que você está. Eu não sei em que estado que você está passando. Mas é uma promessa de Deus para você viver. Há uma saída para você. Tem jeito. Tem jeito. Quando eu voltei dali, eu fui convidada para fazer um assalto. E eles disseram para mim, Negona, eu quero te dar uma chance, viu? Nós queremos te ajudar de novo, sabe? Você vai ficar observando agora. Você vai ser aquela que vai estar olhando. Nós vamos meter o bicho ali. E você vai ficar observando tudo. Se sair tudo bem, nós vamos lutar com você. E vamos tentar te trazer para a galera. Nós era 9, eu era a única mulher. Eu falei, não, eu só quero uma chance para me provar que eu estou bem. É porque eu estou mal isso. Eu estava com 45 quilos na época, quando eu estava no estado de rua. Meus filhos, como eu disse, estavam rodando. Meu pai não suportou, ele mudou do lugar onde ele viveu a vida inteira. Ele mudou de cidade, vendeu tudo. Já tinha perdido a sua esposa, tinha perdido a sua filha e muitas outras coisas aconteceram. E ele mudou e disse, fala para ela, se um dia ela aparecer aqui, que eu não tenho filha ladrona. Você entende? Zero expectativa. Você entende que não tinha jeito pela sociedade. Eles todos me desprezaram. Todos me desprezaram. Então aquela oportunidade eu vi como um engajamento para mim me levantar. Só que não. E a gente foi e o assalto deu certo. E a gente ficou com muita grana. Eu falei, vou dar um passo. E eu lembro que a gente foi para uma casa e a gente foi contar o dinheiro. Na súbia. Só que o diabo, eu não estou te falando, ele tinha projetado tudo. E tinha alguém ali que não era fiel. Tinha alguém ali que não era leal. Tinha alguém que passava informação. E eu lembro que quando a gente estava contando, aquela porta, ela foi arrebentada. E eles entraram com fuzil. E foi muita coisa ali dentro. Não tinha o que fazer. A gente foi pego em fraga. Foi fragante. Tinha droga, tinha arma. Nós estávamos contando dinheiro no dia. Ninguém estava com arma no punho ali. Ninguém. Então não teve como reagir. Eles chegaram e prenderam. E eu fui direto para o presídio. O delegado falou para mim assim, Dr. Luiz Antônio, meu amigo hoje, ele disse, é 10 anos, viu? De cadeia. Para você ter ideia, eu não tinha medo, não era de puxar os 10 anos.